Olá, eu me chamo Lisiane Celete, sou psicóloga e trabalho com o método abordagem direta do inconsciente e quero te explicar um pouquinho melhor o que é essa abordagem. Você manifestou algum interesse em conhecer, em entender, e é para isso que eu estou aqui, para poder te explicar com mais clareza, com mais luz também, para que você entenda sobre o que é, caso você tenha interesse em passar, em receber esta ajuda. A abordagem direta do inconsciente é um método terapêutico, é uma especialização dentro da psicologia, e ela um método que tem começo, meio e fim, um método bem objetivo, que tem como objetivo o autoconhecimento. Conhecer a nossa essência, conhecer aquilo que nós somos na essência e o impacto que nós causamos no coração do outro, na vida do outro, o sentido da nossa existência, nos olharmos por um outro ângulo que nós não estamos acostumados a nos olhar, a nos conhecermos de verdade, conhecer as nossas virtudes, conhecer as nossas capacidades, as nossas potências, conhecer o outro. Esse autoconhecimento nos permite conhecer o outro também, entender mais sobre o ser humano e desenvolver as potências e as virtudes que ainda estão adormecidas, mas que estão dentro de você, dentro de todos nós. E ele tem também um objetivo, né, esse método, de voltarmos na raiz dos nossos problemas. Os sintomas te trazem até esse pedido de ajuda, né? Quais são os teus sintomas, sejam eles quais forem, dificuldade de lidar com alguma situação, com alguém, ansiedade, medo, angústia, você é muito preocupada com a opinião dos outros, você se irrita com facilidade, tem medo de falar em público, dificuldade de expressar afeto, de receber afeto, se sente rejeitada, medo de rejeição, medo de fazer as coisas, se sente travada. Às vezes a sua vida não vai para frente, você tem autossabotagens, como São Paulo diz, né? Não consigo fazer o bem que eu quero quando eu vejo que estou fazendo o mal que eu não quero. E aí nós vamos na raiz desses sintomas. Você traz a dificuldade e nós vamos ao encontro onde ela se instalou. Existe uma ferida emocional, existe uma marca negativa que foi gravado em algum momento, seja na infância, na gestação, ou às vezes até nós estamos repetindo algo que está passando de geração para geração e precisamos desligar. Desligar essa repetição, desligar esse condicionamento. E, como eu disse, às vezes a origem está na infância, às vezes está na gestação, onde nós fazemos um plano de vida em cima de uma dificuldade. Às vezes um sentimento de abandono, de negligência, um bullying, uma injustiça, uma rejeição, um abuso, uma negligência emocional, um abuso sexual, enfim, um abuso emocional também. Nós gravamos algo, a gente faz um autoconceito, gravamos uma autoimagem sobre nós e crescemos com esta autoimagem. Eu percebo que as pessoas conseguem ter consciência de um sentimento e que até agir com a inteligência, mas quando vê, aquele sentimento contrário surge. Então é esse sentimento, por exemplo, da infância que ficou gravado e que as situações atuais ativam. E você sofre com a emoção atual e com aquela que já estava gravada em você. Por isso que a dificuldade às vezes toma um tamanho, a emoção toma um tamanho desproporcional. E nós precisamos desgravar tudo isso, desconstruir
esse alicerce negativo que você estruturou para viver a vida até como uma estratégia de sobrevivência em função de um trauma, em função de um sentimento negativo, em função de uma rejeição. E nós não podemos alicerçar nossa vida em cima do problema dos outros, em cima daquilo que fizeram conosco. Nós precisamos alicerçar a nossa vida em cima daquilo que nós realmente somos, da sua essência, da sua originalidade, daquilo que Deus pensou para você. E é esse o nosso objetivo, é desgravar, desligar esses sentimentos negativos, esses pensamentos negativos, a origem dessas autossabotagens, dessas travas, desses bloqueios emocionais, para que desabroche, para que floresça aquilo que já está dentro de você, aquilo que já está dentro de nós, que são as nossas capacidades, as nossas potências, as nossas virtudes. Eu sempre digo que os problemas lá fora vão continuar, nós não vamos mudar ninguém, mas a maneira da gente se posicionar, a maneira de você se posicionar diante daquilo que te irrita, diante de uma contrariedade, diante de uma dificuldade, é que vai ser diferente. Então, é isso que é a abordagem direta do inconsciente. Eu percebo que é um divisor de água na vida das pessoas. Durante essas 21 sessões, elas é o autoconhecimento, como eu te disse, e nós vamos estar trabalhando e desconstruindo todas essas ideias para que você viva da sua originalidade. São 3 etapas, uma entrevista, depois é composto de 6 sessões de EPT, é um exercício preparatório para terapia. Já é uma terapia, não é porque é apenas um áudio, mas ele vai fazendo um reset na mente, desgravando as coisas negativas, assim, como se fosse um antivírus, né? Que vai potencializando a sua essência e a sua verdade. Como eu disse, já é uma terapia. Depois vem a segunda etapa. Esse áudio ele te ajuda na concentração. A terapia toda acontece aqui dentro de nós. Porém, nós estamos acostumados, viciados a olhar para fora. Nós temos dificuldade de nos concentrarmos. Para resgatar a sua interioridade, a sua verdade, a gente precisa de concentração. Então, esse exercício essa terapia, né, esse processo, essa etapa é uma preparação, já é terapêutica e vai trabalhando a sua ansiedade, a sua dificuldade de concentração, de foco. Então, é isto. Dura em torno de uns 45 minutos. Depois, a segunda etapa se chama Visiotron. É um exercício também de preparação terapêutico já, com uma psicóloga que só faz essa etapa do processo. Ali você vai aprender a olhar para dentro de si através da direção dela. Você vai resgatando a sua essência, resgatando momentos positivos, essenciais da sua existência e já vai trabalhando algumas questões na sua interioridade. Isso vai te motivando, vai ordenando os seus sentimentos, a sua interioridade, vai te trazendo mais força, mais entusiasmo. E depois a terceira etapa, que é a etapa terapêutica, onde nós vamos continuar o resgate da sua essência, vamos aprofundar nesse autoconhecimento. Autoconhecimento já começa desde a primeira etapa, mas a gente vai aprofundando, tudo é uma continuação, uma etapa depende da outra. Então, a terceira é aí que eu entro, que são 10 sessões, claro que se precisar mais alguma, é combinado lá na frente, né, se for necessário, porque cada caso é um caso, mas
Geralmente é possível fecharmos tudo aquilo que é necessário nas 10 sessões, onde nós vamos continuar esse resgate da sua essência, um autoconhecimento, e vamos atrás daqueles registros negativos, daquelas ideias negativas que estão impedindo você de ser você. Porque é como se fosse uma capa, né? Nós gravamos algo como se a gente tivesse criado uma etiqueta, uma capa que a gente passa a viver de acordo com um sentimento que ficou gravado lá atrás, e não com a nossa essência. Então é isso. Como eu disse, no final nós fazemos uma avaliação do antes e do depois. É surpreendente, muitas vezes os resultados assim, eu me surpreendo muito. Claro que é um método que depende de você, que depende de mim, é um conjunto, né, 50%, é uma técnica muito eficaz, que dá um resultado rápido. Claro que é um processo, muitas vezes nós estamos viciados num pensamento, viciados num comportamento, e que esse vício ele vai perdendo força porque ele não tem mais a raiz, o alimento que alimentava, né, aquele comportamento, aquele pensamento, aquela angústia, aquela ansiedade. Então, aos poucos, vai perdendo a força. Quanto mais tempo passa, mais mudanças vêm, tá? Então, é algo que nós fazemos juntos, né? Eu realmente gosto muito de ajudar, esse é o meu sentido de vida. Eu tenho maior prazer, maior alegria em ajudar, em ver a pessoa desconstruindo o negativo daquilo que ela não é e ela descobrindo aquilo que ela é. Então, é isso. Se ficou alguma dúvida, você pode mandar a sua pergunta, eu fico à sua disposição para qualquer dúvida, para qualquer pergunta que não tenha sido esclarecido. Quando a gente fala inconsciente, nós estamos falando da interioridade, de um nível um pouco mais abaixo da consciência, e que isso nos leva a um autoconhecimento profundo, inclusive conhecer, entender o porquê das atitudes das pessoas que estão em volta de nós. Isso vai nos ajudar a sermos mais compreensivos, mais pacientes, mais sábios, e com certeza isso vai fazer florescer as virtudes, e com certeza vão te ajudar a fazer um caminho de perfeição para chegar naquilo que Deus deseja e que Deus já colocou dentro de você. Então, mais uma vez, eu fico à sua disposição, será uma alegria ajudá-la. Talvez esse vídeo não seja para você, mas seja para alguém que você queira indicar. E estou aqui à sua disposição. Qualquer coisa, me chame na rede social, ou tendo o meu contato pessoal, você pode me mandar alguma mensagem, alguma dúvida, ou para minha secretária. Um grande abraço, fique com Deus, e se for para ajudá-los, se você quiser a minha ajuda, estarei mesmo à sua disposição.